Então, meus queridos amados, vamos meditar aqui na palavras, Josué, capítulo 1, versículo de 1 a seguinte. Amém, amados? Deus fala a Josué, anima-o. E sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora passa esse Jordão, e todo esse povo, a terra que eu dou ao filho de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vós tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e desse este Líbano até a grande rio e o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para que o poente do sol será o vosso temor. Nenhum se sustentará diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desamparei. Glória a Deus, aleluia. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais, lhes darei. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduza por onde que andares. Não te aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele dia e noite, para que tenha cuidado de fazer conforme a todo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, então prudentemente te conduzirá. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não pasma, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo, porque onde que eu andares, aonde que eu andares, glória a Deus, aleluia. Meus queridos amados irmãos, a palavra aqui vem falando, que dando ânimo para Josué, é, que nós precisamos, amados, é ter ânimo na presença do Senhor, nós precisamos ter fé, nós precisamos esforçar na presença do Senhor. E aqui ele fala a Josué que anima, que nós vamos aqui, Josué, Josué é o intercessor de Moisés, era o braço direito de Moisés, ele era todo o momento o amigo de Moisés. Então, Moisés, enquanto ele sobre vive, enquanto Josué caminhava do lado a lado, Moisés ensinava muitas coisas boas para Josué. Aí Moisés morreu e Josué ficou triste, desanimado, ficou amagoado, ficou sem força. E ele via que aquela responsabilidade que Moisés tinha passou tudo para Josué. E Josué ficou um pouco perdido naquelas responsabilidades, com medo de não dar conta. Porque quando nós temos uma tarefa, nós não precisamos ficar com medo para resolver aquelas tarefas, porque Deus é contigo. Deus age no meio de quem busca, de quem interessa, de quem esforça. E Jesus está falando aqui para Josué: anima, não desanima, fica sempre firme, que ele está em boas mãos, porque Jesus é contigo, que Jesus ajuda, que Jesus protege, que Jesus ensina. Aí Josué ficou um pouco desanimado, um pouco triste, preocupado, irmãos. E Deus fala aqui na Bíblia que acontece com nós, não desanima na igreja. Vamos estar sempre firme na presença do Senhor, vamos pedir Deus força, vamos orar, vamos ter força para louvar, vamos estar sempre pedindo Deus para que coloque as pessoas
do nosso lado, pessoas ungidas, pessoa capacitada, pessoa sábio, para nos ajudar em oração, para que nós nunca caímos, nunca caímos para desanimar. E Josué teve aquele amigo, teve aquele companheiro, teve aquela pessoa fiel, que sempre estava dando ele exposição, sempre estava colocando ele para cima, para que ele seja responsável. E ele veio a morrer e toda a responsabilidade ficou na mão de Josué. E Deus é maravilhoso, amado. Deus sempre que nos coloca para uma pessoa boa, para falar de Deus, para falar as maravilhas de Deus. Deus cura. Sempre Deus coloca uma pessoa para falar o amor dele, que Deus liberta, que Deus salva. Deus sempre coloca alguém do nosso lado para nos animar. Deus sempre tem uma promessa para mim e para você. Não desanima. Nunca vem abandonar as coisas de Deus. Sempre fica firme na presença do Senhor, porque Deus é contigo. Deus é maravilhoso. Deus é bondoso. E porque Ele é o Deus que nós podemos confiar. É o Deus que nós podemos acreditar. Porque tudo que Deus promete, meus queridos, as promessas dele está sempre em pé. Que Ele é contigo. Agora, os homens podem prometer, nada se cumpre, mas Deus, quando toca no coração, e Ele promete e Ele cumpre. Quando Deus fala profundamente com alguém, que a promessa vai cumprir, só esperar. Então, ali, sempre está sempre tendo um amigo. Você sabe que sempre nós temos um amigo de confiança, um amigo que podemos confiar, um amigo de companheiros de oração, um amigo que está sempre orando e buscando e entregando a vida que nós temos nas mãos do Senhor. E ali falou com ali Jesus falou com Josué, não desanima, fica firme, que aonde que você colocar as pontas dos seus pés, ele falou com Josué, aonde que ele colocar as mãos, os pés, seja protegido, seja abençoado, não precisa ficar desanimado, só tenha força. Pois agora aqui o povo estava na responsabilidade de Josué. E Josué sem força, com medo da responsabilidade. E aqui no capítulo 5 vem falando, meus queridos amados irmãos, nenhum se sustentará diante de ti todos os dias da tua vida, como fui com Moisés. Assim serei contigo, não te deixarei nem. Jesus falou profundo aqui com Josué, que não precisa ele ficar preocupado. Assim que ele ajudou Moisés, ele vai ajudar Josué. Porque Deus é o Deus. Deus não escolheu os capacitados. Deus não escolheu pessoas capacitadas. Deus capacita. Então, as pessoas que Deus está sempre capacitando, nós temos que estar. Então, meus queridos amados irmãos, nós temos que somente confiar e ficar forte e ser corajoso para somente buscar em Deus, que a força venha de Deus para fazer a segunda lei de Deus, que nós não podemos desanimar, nem desviar, nem para um lado e nem para o outro. Vamos caminhar na direita e não precisamos ficar preocupados com a esquerda, porque Deus é contigo, Deus que nos dá a sabedoria, Deus que nos dá o entendimento, Deus que nos guia, o Espírito Santo que nos guia, que nos ilumina. Deus está sempre falando comigo e com você. Não precisa ficar com medo, não precisa ficar preocupado. Se Deus mandar você pregar o evangelho em qualquer cidade, em qualquer país, em qualquer estado, é somente confiar no Senhor Jesus, porque Ele é contigo, Ele que te dá sabedoria, é Ele que te capacita, é Ele que te dá o que você precisa, amados. Então, vamos somente confiar no Senhor, porque Deus é Deus. Vamos somente caminhar, porque Moisés tinha ensinado a Josué a servir como está diante dos problemas, com as lutas. Deus não escolheu os povos, Deus
Deus está sempre escolhendo os filhinhos dele. Deus está sempre lavando e remindo o sangue do Cordeiro. Eles escolheu o povo. Aqui, irmãos, no capítulo 8 está escrito assim: não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele dia e noite, para que tenha cuidado de fazer conforme a todo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirá. Deus está falando aqui no capítulo 8 que medita na palavra do Senhor, está orando sempre, dia e noite. Estar na presença do Senhor é muito bom, amados. Vamos estar sempre firmes na presença do Senhor, porque Deus tem um chamado. Quem chama pelo nome dele, ele te conduz. Vamos somente confiar, vamos orar, vamos glorificar na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, nós temos que estar na presença do Senhor, vamos somente meditar na presença dele, vamos estar lá levando a palavra para o próximo, vamos apresentar os nossos irmãos, a obra boa que o Senhor Jesus Cristo tem para mim e para você, amados. Porque quem está na presença do Senhor tem tudo. Que Josué teve medo, mas ele teve um instrutor, que foi Moisés. Moisés deixou para ele todos já explicado. Todas o que precisava, Moisés já tinha ajudado ele. É só enfrentar as dificuldades, não ter medo. Temos que enfrentar sempre e meditar a palavra do Senhor. Temos que ser forte, corajoso, porque Deus é bom, amados irmãos. Deus é maravilhoso. Deus faz obra linda na vida de cada um de quem busca, de cada um que precisa. Então, vão somente confiar no Senhor, vão somente buscar a presença do Senhor, vão somente glorificar o santo nome do Senhor. Se você faz a obra com amor, com carinho, com coragem, tudo Deus faz maravilha. Deus te dá o dobro, Deus te dá a multiplicação, Deus te dá saúde, Deus te dá proteção, Deus te dá livramento, porque você está fazendo é com amor, você está ajudando o próximo é com carinho. Então, é isso que Deus quer de mim e quer de você. E, amados irmãos, não vamos ficar com medo, não vamos estar preocupados, somente vamos meditar na palavra do Senhor, vamos meditar dia e noite a palavra do Senhor. Não precisa ficar desmorecido, não precisa ficar desanimado. Seja forte, seja corajoso na presença do Senhor. A luta vem, mas Deus está sempre te dando o livramento, sempre Deus está te dando a vitória, porque não tem vitória sem luta. Então, nós vamos lutar para que nós podemos vencer, para que nós podemos estar sempre junto, louvando e glorificando e exaltando o santo nome do Senhor. Vamos meditar constantemente na palavra, para que nós ficarmos cada dia mais forte e para nós termos que estar firme na presença do Senhor, é falando, é buscando, é orando, é jejuando, é para que nós tenha ânimo, para que nós possamos levar a palavra para o próximo, para que nós damos alegria para o próximo. Então, nós sejamos fortes, não desanima, amados irmãos. A igreja do Senhor precisa ser uma igreja vivada, precisa ser uma igreja capacitada na presença do Senhor. Não precisa ser igreja morta, não precisa ser igreja sem força, porque Deus é contigo. Aonde que Deus habita, Deus tem grande obra para fazer. E Deus falou aqui com Josué: não desanima, porque Ele é contigo, Ele tem vitória, Ele tem coisas boas para fazer na vida de Josué. Então, falava sempre, aqui no livro da lei, sempre Deus estava falando na palavra com Josué. Não desanima, fica firme, medita na palavra para ter força, para ter presença de Deus. Tenha ânimo, tenha força, tenha fé na presença de Deus. Josué não tinha
ânimo, amados irmãos. Josué não tinha coragem, Josué ficava sem força, Josué ficou triste, amagoado, porque perdeu o grande amigo que ele tinha, que era o companheiro dele, que era Moisés. E aí, meus queridos, né, nesse momento eu venho falar, não vamos esmurecer, vamos estar sempre firme. Deus nos fala, não tema, não tema, que a cilada do inimigo, a cilada de Satanás é muito fúria. O Satanás coloca a gente para desanimar, coloca a gente sem força, coloca a gente sem ânimo. Mas Deus é contigo, Deus está sempre do teu lado. Deus tem coisas grandes, Deus promete, Deus resolve, Deus dá bênção, Deus dá cura, Deus dá libertação. Então só tenha ânimo, só tenha alegria. Não abandona o nosso Deus. Jamais que Deus vai nos deixar sozinho. Ele está sempre do nosso lado. Ele está sempre nos dando vitória. Ele está sempre nos guardando. Sempre Ele coloca alguma pessoa para nos ajudar, para falar das coisas boas. Então vamos só ficar animado, vamos ficar em frente da vitória, porque Deus tem vitória, que Deus tem bênção, que Deus tem cura. Que Deus tem libertação, amado. Deus dá sempre alegria, Deus dá sempre entendimento para cada um. Então, não seja diferente, somente pedir ao nosso Senhor Jesus Cristo que Ele nos dá força, que Ele nos dá ânimos, que vamos somente enfrentar, que Deus está no controle, que Deus está sobre cada um de nós, para que nós tenhamos vitória, para que nós tenhamos alegria, para que nós podemos seguir dia a dia, porque Josué ele encontrou essa força no Senhor. Moisés não conseguia. Aqui fala, né, que Moisés deu toda a força para ele. O povo, para que a terra prometida, irmão, Josué teve a oportunidade de levar a terra prometida para os irmãos, levar a palavra, levar a oração. Porque o tempo é de Deus, o tempo é certo, cada um tem o tempo certo para ajudar o próximo, cada um tem a, a busca do Senhor. Cada um tem e podemos esforçar na presença do Senhor. Então, vamos somente glorificar, porque a bênção vem, amado. Vamos só louvar. Aquele que Deus prometeu, Deus vai cumprir. Aqueles que Deus fala, não se preocupa, porque Ele é contigo. O que Ele prometeu, Ele cumpre. A todas as nossas promessas, porque a vitória vai chegar. A bênção está chegando. Deus salva a nossa casa, Deus salva a nossa família, Deus cura, Deus liberta a nossa casa, o nosso esposo, os nossos filhos. Somente vamos confiar, amados, porque Deus cura vocês, cura toda a nossa família. Vamos somente pedir a Deus que abre portas de emprego para as pessoas que necessitam, que Deus compre. Ele é o homem que não minta, ele sempre está cumprindo o que ele promete. Então, vamos só meditar na palavra do Senhor. Quando nós colocamos os nossos problemas nas mãos do Senhor, tudo será resolvido. Quando nós colocamos na presença do Senhor, vamos somente buscar no Senhor Jesus. Somente vamos ser forte e corajoso. Não tema, porque Ele é contigo. Essas palavras é forte, irmãos. Não fica desanimado, não fica triste, não fica agoniado, amados. Nós somente vamos somente chamar pelo nome dEle, vamos somente glorificar, porque as coisas andam muito difíceis, amado, para mim e para você. Cada um enfrenta um problema, cada um se sente dificuldade, mas com Deus tudo se torna fácil, porque Deus é o Deus que nós servimos, Deus é o Deus que nós temos, Deus nunca te abandona, Deus nunca vai te deixar. Grande é o Deus que nós servimos, somente vamos pedir a Ele que tudo será realizado. Seja forte, seja corajoso, Deus está contigo. Jesus fala sempre assim: fica firme comigo. Moisés tinha deixado esses mandamentos para Josué, que ele tinha que meditar nessas palavras dia e noite, que ele não se afastasse dessa lei, dentro da lei, porque se ele ensinou tudo para Josué, então é somente ele acreditar, é somente ele ficar firme, porque o povo que precisava de ouvir o que Josué precisava falar, porque na terra prometida, mas tinha que meditar, tinha que
ser corajoso. E muitas vezes, amados irmãos, nós sentimos fraco, sentimos incapazes, não temos coragem de enfrentar, porque nós não temos força para vencer. Então, eu quero dizer que Moisés, que dizia que se sinta forte na presença do Senhor, sente firme na presença do Senhor. Vamos ter força na presença de Deus, porque Deus te prometeu e Ele cumpre. Essa promessa é Ele que está sempre nos prometendo. Jesus está sempre falando com nossa. A nossa vida está nas mãos do Senhor. Não tema, fica firme, porque Deus sempre fala com nós e nós somente podemos esperar. Não espanta, não fica perturbado, não fica ansioso, não fica chateado, não fica triste. Somente confia no Senhor, porque Deus tem o de melhor. Deus tem coisas grandes, Deus tem coisas maravilhosas. Somente confia no Senhor, seja corajoso, amados irmãos. E Deus é contigo. O que Deus te promete, Deus te dá tudo. Depois da morte de Moisés, quem ficou no lugar foi Josué. Josué que tinha que fazer tudo para que o Espírito Santo de Deus desse ele entendimento, desse ele sabedoria, para que ele pudesse erguer a cabeça e continuar na batalha naquela terra prometida, porque precisava muito da presença de Josué, levar a palavra, levar a oração para aquela terra prometida que tanto precisava. Aí Josué ficou sem força, ficou sem ânimo, mas Deus sempre falando na palavra, Deus sempre dando ele coragem, dando ele ânimo. Ele teve toda a responsabilidade, toda aquela força que ele precisava para conseguir vencer. Amém, amados? Aqui essa palavra, amados, é muito maravilhosa. E aqui no capítulo 9, para encerrar, não tô mandei, eu, esforça-te e tem bom ânimo, não pasme, nem de espante, porque o Senhor teu Deus é contigo, porque onde que andares, onde que Jesus mandar, você se sente firme, você se sente corajoso, você se senta feliz, se senta alegre, se senta com autoestima, porque Jesus é contigo, que Jesus está sempre te dando força, te dando ânimo. Amém, amados? Assim essa palavra veio falar sobre animação, sobre o esforço que nós podemos ter na presença do Senhor.